Olá a todos, sejam bem-vindos à Vieira do Minho TV. Por estes dias, um dos primeiros presidentes do pós-25 de Abril comemorou o seu 100º aniversário. Estamos a falar do professor João Costa. E como tal, a Vieira do Minho TV deslocou-se à sua casa para lhe efetuar uma entrevista. A entrevista é essa que nos fala um pouco da sua vida, do seu percurso e da sua vida pessoal. Não perca isto tudo aqui na sua Vieira do Minho TV. Não se esqueça de se tornar fã da nossa página do Facebook, fazer like nas nossas reportagens e partilhar os nossos vídeos. Ora, muito boa tarde, Sr. Professor. Muito boa tarde, como está? Antes de mais, muitos parabéns pelo seu 100º aniversário. Muitos parabéns. Agradeço muito, mas se pudesse andar ou para trás. Olhe, para começarmos esta entrevista, gostaria de saber quem é o João Costa. Quando estava na Câmara, qual era o seu primeiro orçamento? Eu tive 10 anos na Câmara. E qual foi o valor do seu primeiro orçamento? O valor? Sim, do seu primeiro orçamento. Foi um valor relativo. Convidaram-me e eu aceitei. Não tem mais nada. E de mais a mais, depois de me terem sido, depois de ter sido expulso, depois do 25 de Abril. Como é que foi esse Mas sistema? eu expliquei que não podia ser Presidente da Câmara, disseram-me que podia, porque tinha entretanto sido nomeado diretor da Biblioteca Pública. E isso alterou tudo. Já me puderam chamar para a Câmara. E no seu primeiro mandato, quanto dinheiro é que o senhor tinha para governar Vieira do Minho? Não sei. Isso é coisa que eu não sei. Já não se lembra? Mas era pouco. Era pouquinho. Era pouco. Mas com o pouco que tinha, fez muito. Fiz o que pude. Fiz, por exemplo, a estrada que vai daqui do Mosteiro a Vila Seca. Fiz a estrada que liga Anjos a Vilar Chão, a estrada para em Sobral, em Ruibães, e em Campos também. Tinha bons colaboradores, como, por exemplo, um que agora até já é presidente da Câmara, o Cardoso, o engenheiro Lobo, a dona Luciana, aquela senhora das bombas de gasolina, que também foi minha colaboradora, e outros. Durante esses 10 anos que esteve à frente da Câmara, para si, qual foi a obra mais emblemática, a obra que o marcou? Foi o abastecimento de água à vila. Vieira não tinha água, carravam água em cantarinhos, e eu mandei fazer um depósito que abasteceu toda a vila e ainda deu depois para outras freguesias. Muito bem. Diga-me uma coisa, foi mais difícil ser Presidente de Câmara ou professor? Foi mais difícil ser Presidente de Câmara. Porquê? Porque ser professor foi sempre a minha profissão, foi por isso que estudei e era esse o meu emprego. Eu nunca deixei de ser professor. Fui delegado escolar em Vieira do Minho e acabei como professor de qualquer maneira. Fui trocado por minha mulher, que ficou ela delegada escolar, mas foi a pedido dos professores. E então era mais fácil ser professor do que Presidente de Câmara? Era mais fácil. Presidente de Câmara é difícil ser Presidente de Câmara? É difícil, é complicado, muito complicado. Porquê, Sr. Professor? Porque poucas pessoas o entendem e que a maior parte das pessoas querem coisas quase impossíveis e o indivíduo não tendo com que os satisfazer, ficam todos mal. Nós sabemos que o Sr. Professor é um amante da caça e da pesca. Exatamente, caçava perdizes e coelhos. E no rio andava às trutas.
Como é que o senhor vê o futuro da Serra da Cabreira e os seus recursos? A Serra da Cabreira era muito boa, tinha muita caça, muita perdiz, muito coelho, algumas lebres, poucas, e javalis raríssimo. Hoje dizem-me que há mais javalis do que outra coisa qualquer, mas eu nunca matei nenhum javali. Nem nunca tive nenhum na frente para lhe dar um tiro. Mas o senhor é amante da caça? Eu gosto da caça. Ainda hoje, se pudesse andar, ainda era isso que eu hoje gostava de fazer. Gostava mais da caça do que da pesca. E os convívios, isso tudo? As brincadeiras que a gente fazia com os companheiros, quando um falhava um tiro, todos os outros o religavam, era uma brincadeira. Eu hoje acho que o Conselho está bem entregue nas mãos do antigo engenheiro, que era engenheiro no meu tempo, o engenheiro Barbosa, e agora parece que está tudo a correr bem. E como é que você vê o Conselho, a situação do Conselho? Acha que evoluiu? O Conselho nunca pode evoluir muito porque é pobre, vive da agricultura. O vinho, eu por exemplo tinha vinha e tinha milho, já não tenho nada porque ninguém compra nada. Eu deixei as minhas vidas todas a mandar cortar porque ninguém me compra o vinho. Não vale a pena, portanto, e milho já nem falemos nisso. Era tão bonito quando se faziam as esfolhadas, juntava-se a rapaziada toda. Hoje já não há rapaziada? Hoje não há nada, ninguém liga a isso. Todos querem fugir da agricultura. A maior parte deles, se puderem, até saem do país. Eu, desde que morreu a minha mulher, nunca mais fui o mesmo. Era a minha companheira de toda a vida. Casei-me com ela nos Anjos, quando para lá fui de professor, e com ela vivi até ao fim. Ainda estava bastante presente. Via morrer nos meus braços um cancro que não lhe perdoou. E a sua alimentação? É uma alimentação saudável? A minha alimentação é vulgar, tenho a empregada, que felizmente é boa cozinheira, dá-me aquilo de que eu gosto. Do que mais gosto não posso comer porque eram bifes, mas ela agora também rala-me e eu consigo comê-los na mesma. O que é, já não tem aquele gosto de quando era assado na brasa. Mas eu sei que o senhor é um bom contador de anedotas. Também gostava muito de anedota. Nós, depois que saí da Câmara, juntámos-nos todos, de todos os partidos, e todos os meses tínhamos um almoço juntos, em que todos contavam a sua anedota e a sua brincadeira. A maioria deles, um deles, por exemplo, que já foi governador civil, que era o presidente de Vila Verde, já morreu, e atrás dele outros. E eu já devo também estar na lista deles, porque muitos ainda me não conhecem, ainda me conhecem vivo, mas vivo quase morto. O senhor, quando ia trabalhar, ia de moto ao trabalhar? Ia de moto, e tanto assim que até ia de automóvel por último. Quando a Câmara comprou um automóvel, depois também ia de automóvel. Mas a moto era sua? Mas, como? A moto era sua? É a minha velha Indian, uma moto já antiga, uma Indian que vendi ainda há pouco. É até engraçado que me deram mais dinheiro por ela do que eu pensava por ela ser velha. E o senhor ia visitar, ia dar a sua volta ao Conselho na sua moto Indian? A minha moto ia com ela, e quando era professor, levava as professoras comigo, chegavam a ir duas comigo na moto,
fazer exames para a Póvoa de Lanhoso, para a FAF, para vários lados. E entre elas ia, por exemplo, a dona Julieta Mota, a irmã do Brás da Mota, do velho professor de Brás, e outras. A Fernanda Dias, de Cabril, e não tinham medo de andar de moto, embora uma delas desse um grande tombo que caiu, a dona Julieta. Aí estava uma anedota que se podia contar. Ela caiu e levantou-se rapidamente e veio logo uma que dali a dias ia ser cunhada dela. E eles, ai meu Deus, que com as pernas ao léu. Eu, graças a Deus, que não apanhou nada, senão não se importava que lhe vissem as pernas. E saltou para a moto outra vez e lá fomos, e continuamos para a escola. Nunca mais vi essa senhora, mas ela ainda é viva. Também ainda tenho saudades da primeira professora com quem eu trabalhei, que foi em Macieira de Ratos. A minha mãe, já velhinha, abraçou-se nela a chorar, porque não havia lá ninguém que me recebesse. E ela conseguiu com a senhora. Ela até me fica mal porque sou solteira, meter aqui um moço em minha casa, mas lá me deixou estar todo o ano. Eu ganhava 450 euros não, escudos por mês, que mal dava para pagar a alimentação. E estive lá um ano inteiro. Ainda levei os meus alunos todos, que eram muitos. Levei os exames, passaram-me todos. Tinha as 4 classes naquela época. E ela tinha as raparigas. Para receber a Barcelos os meus 400 e tal escudos, era um comerciante da beira que tinha uma bicicleta que me emprestava. E eu ia a pedalar a Barcelos, ia e vinha. E é assim a vida de um professor. Depois de Barcelos, fui para a terra dos grandes músicos, em Faf, para Rebelha. De Rebelha fui para Brito, de Famalicão, e de Brito fui para as Taipas, fui para os Anjos, onde encontrei a minha mulher e me casei. Até que o meu sogro não era nessa altura, pôs logo a condição, enquanto eles têm namoro, se não casar já, eu tiro de professora para ela não estar aí, junto com ele. De maneira que eu entrei em janeiro e antes do Natal já nos casamos. Foi o padre dos Anjos casar-nos à igreja de Roças. Nessa altura não havia movimento. O único táxi que havia em Vieira era de um moço de Cantelães, chamavam-lhe o Balteivina. Levou e que nos foi levar ao Porto a um hotel e estivemos lá de um dia para o outro. E assim acabou a minha vida de solteiro. E não, conseguimos uma casa esplêndida de um brasileiro que mandou construir a casa, mas depois ficou no Brasil, não habitava, e alugou-nos lá nós por um preço razoável, em que vivemos sempre bem porque a casa era boa. Como é que era a sua vida do dia a dia na Câmara, a trabalhar na Câmara? Ia para lá às 9 horas, ou antes, um bocadinho, ia para a minha mesa, vinha o secretário, apresentava-me os trabalhos que havia, que eu tinha de assinar, e assinava-os, e se era de pagar, pagava, se não era, não pagava. Quando pagava, ficavam todos contentes. Se eu dissesse que não havia dinheiro, já era uma relia.
Fazer obras era complicado naquele tempo. Muito complicado. O secretário da Câmara chegou a fazer queixa de mim por eu mandar fazer uma obra sem ter o visto do Tribunal de Contas. E depois veio um inquérito, mas provou-se e a Assembleia, que foi a Assembleia que me ordenou que mandasse fazer aquela obra que tinha pressa. E de maneira que depois aquilo não deu em nada. E que obra era, Sr. Professor? Hã? Que obra era? Era uma escola que estava mesmo a cair e a Assembleia disse, não, aquela obra tem que ser feita, não importa. Não podemos estar à espera que venha lá de baixo autorização para fazer a obra e vistorias e outras coisas. De vez em quando ia ver, quando me pediam para lá ir, ver aquilo que mais precisavam. Era, sobretudo, luz. No meu tempo meti luz em quase todos os concelhos, que estavam quase todos sem luz elétrica. E depois, mais tarde, a água encanada, quando consegui água para a vila, que foi também distribuída pelas freguesias, essa água. Podíamos estar o dia inteiro, que de cada vez surgia uma pergunta. Assim, de repente, ninguém se lembra nem do que fez, nem do que teria de ter feito. O senhor, de certa forma, lançou as primeiras pedras para o que o Conselho hoje é. Como? Foi o senhor que começou, após o 25 de Abril, a abrir Vieira do Minho ao mundo. Com a Sim. construção de casas, com a construção de estradas, trouxe a luz, trouxe a água. É verdade. Fiz o que pude. Havia freguesias que nunca tinham tido um caminho bom, ficaram com uma estrada. Começaram a aparecer os primeiros automóveis, a passar. Exatamente. Até há quem diga, depois a Câmara entusiasmada mandou comprar um automóvel, que foi por causa desse automóvel até que eu perdi a Câmara, porque diz que não acharam bem. Eu cheguei a ir a Cabeceiras defender o presidente da Câmara de Cabeceiras, que estava acusado de servir do carro da família. E então, quando eu lá cheguei, a pergunta que o juiz me fez foi: "Oh, professor, você, por exemplo, vai a Lisboa, vai num carro, chega à Vieira, se já estiverem encerrados os serviços, você que faz? Vai a pé ou não, vou no carro e no dia seguinte volto." E ele é exatamente o que acusam este homem, mas isso não é crime, pois se ele chegou com a família, não tinham onde ir deixar, tinham de ir no carro da Câmara. E ele ficou absolvido e a mim deram-me até uma salva de palmas lá no tribunal. E o juiz disse: "Tudo calado, senão manda evacuar a sala." Havia um carro já, mas um carro velho, em que eu ia a Lisboa muitas vezes, em que me lembro até quem ia guiar era o velho engenheiro Lobo, e um dia atravessou num sítio que era proibido passar porque vinha um elétrico, o elétrico parou, toda a gente se foi, e ele deitou a cabeça de fora do carro e disse assim: "Parou-nos a aldeia!" Diz: "Siga!" Mandou-nos embora, ninguém mais nos aborreceu. Muito bem, Sr. Professor. Olhe, muito obrigado. Obrigado por me ter recebido. Por nada, muito prazer. E obrigado por este bocadinho fantástico. Isto é história. Lembro-me muito, quando quiser qualquer notícia, é só perguntar que eu estou sempre à disposição. Sempre, enquanto estou vivo. Não será por muito tempo. Obrigado. Mas nunca se sabe. É verdade. Obrigado, Sr. Professor.
apoiantes são uma ferramenta do Facebook e do YouTube que permite não só aos nossos subscritores ajudarem os seus canais favoritos, mas também a fazer parte desta nossa comunidade. Os apoiantes da VMTV ajudam a manter o canal sempre atualizado com mais notícias e mais vídeos. Como apoiante da VMTV, ao pagares uma pequena subscrição mensal, recebes todas as vantagens abaixo, tais como o seu nome no fim dos nossos vídeos como forma de agradecimento e vídeos exclusivos. O nosso objetivo é sermos uma comunidade unida e por isso valorizamos os nossos apoiantes. Por isso, caso queira fazer parte deste canal, clique no botão aderir e faça parte desta grande comunidade. Esperamos por si. Obrigado!